Gurizada do barulho, já vimos todas as nossas orações aí, coordenadas, subordinadas. Hoje nós vamos ver orações reduzidas. O Super Fabiano vai ensinar vocês. Aqui teria que ter um G, né? Super gordinho. Gordinho não voa. Ih, fudeu. Vamos lá então. Bom, pessoal, nós vamos continuar nosso estudo aqui do período composto, até, tá? Das orações subordinadas e coordenadas. Só que hoje nós vamos estudar as orações subordinadas reduzidas. Bom, quando eu falo de oração reduzida, eu tenho que saber três conceitos básicos, que são a diferença, tá, dos meus verbos nominais, que é o quê? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, terminações ar, er, ir, tá? Terminação R, e ali essa classificação. Gerúndio, NDO, que é uma ação continuada. E particípio, terminação ado e ido, no regular e outros tipos nos irregulares. Por que isso? Quando eu trabalho com orações reduzidas, tá? Eu vou trabalhar com as minhas orações subordinadas, tá? As substantivas, as adverbiais e as adjetivas, tá? E elas podem associar-se à oração principal sem nenhum conector. Você se lembra todos os conectores que nós estudamos nas orações? A reduzida, ela não vai utilizar esse corretor, esse conector, né, ali. Então ela vai usar, ela deixa de usar essa conjunção, a locução conjuntiva ou pronome relativo, e ela vai apresentar os verbos da segunda oração nessas formas reduzidas, tá? Que é de infinitivo, de gerúndio e de particípio, tá? Nós vamos ver esses exemplos aqui na prática. Olha só, a minha primeira aqui é uma oração, tá? Subordinada reduzida de infinitivo. Se ela é de infinitivo, a terminação dela vai ser ou ar, ou er, ou ir, tá? Então, olha só, a terminação dela é a terminação ar aqui, ó. O governo mandou investigar as denúncias, tá? Como é que eu vou descobrir que ela é uma reduzida? Primeiro, eu tenho os dois verbos, tá? E o meu segundo verbo, o verbo da oração subordinada, tá? Ele vai vir numa dessas classificações, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. E eu vou ter a minha oração principal normal, mas eu tenho a minha segunda oração. Só que olha só, eu tenho que desdobrar ela, eu tenho que fazer esse desdobramento para descobrir a conjunção e a segunda oração e ver a classificação dela. Olha só como é que vai ficar eu desdobrando ela. O governo mandou que investigassem as denúncias. Ok, descobri. Quem manda, manda algo, que investigasse as denúncias. Então eu vou ter uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Porque aqui eu inseri a conjunção no desdobramento dela, o desenvolvimento dela, e eu consigo já classificar essa minha oração como o quê? Como uma oração subordinada substantiva objetiva direta, como eu já no desdobramento eu consegui classificar ela. E ela é o quê? Ela é reduzida de infinitivo. Essa classificação é dessa segunda oração aqui. Então, essa minha segunda oração, oração subordinada, substantivo objetiva direta, reduzida de infinitivo. Meu outro exemplo que eu tenho aqui seria de uma reduzida de gerúndio. Estava lá um peregrino rezando fervoroso. Olha só, dois verbos, tá? Estava lá um peregrino rezando. O que eu tenho que cuidar aqui? Que aqui eu vou ter que desdobrar ela, eu vou ter que fazer esse desdobramento aí. Então, eu venho aqui e desdobro ela. Estava lá um peregrino que rezava fervoroso. Então, esse que está... Eu posso ver aqui que eu tenho duas orações. Estava lá um peregrino e aqui, que rezava fervoroso. Quem é que rezava fervoroso? Um peregrino. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Dessa forma, eu consigo classificar a minha reduzida. Oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio, por causa da terminação NDO. E o meu último exemplo que eu tenho aqui, perdeu o trem por estar atrasado. Ó, perdeu o trem por estar atrasado. Aqui eu tenho a minha segunda oração subordinada, e aí eu vou ter que desenvolver ela, vou ter que desdobrar ela para saber qual é a minha conjunção que eu vou usar e a classificação dela. Perdeu o trem porque estava atrasado.
Então, aqui eu vou ter esse porquê, vai me dar uma causal, então eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Dessa forma, eu volto lá e consigo fazer, o caso, a classificação completa dela, tá? Então, a minha segunda oração aqui vai ser uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio, ok? Por quê? Atrasado. Aqui eu tenho a locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio, terminação ado ou ido, tá? E lá nos verbos vocês podem verificar que o particípio eu tenho regular e irregular e eles vai ter os seus auxiliares com ele, tá? Então aqui eu confirmo que aqui eu tenho meus verbos, perdeu e a locução estava atrasado, tá? Estar atrasado, estava atrasado, e dessa forma eu consigo fazer a classificação. Pessoal, terminamos aqui as nossas orações, período composto com as reduzidas, tá? Próxima aula nós vamos trabalhar o quê? A concordância nominal e verbal. Nós vamos patati, patatá, trabalhar esses nuances, como é que eu emprego, vamos lá então, ok? Beijinho do gordo para vocês aí, até mais.